lamentações propriamente dito, nós vamos contextualizar através do livro do profeta Jeremias. Né? Então nós vamos falar sobre o maior lockdown que já houve na história e vamos tirar dele algumas coisas para a nossa vida, né? Nossa vida também. Em 586 a.C., houve um acontecimento histórico que foi a queda de Jerusalém. Jerusalém foi cercada por Nabucodonosor e ali aconteceu um grande lockdown, aconteceu um grande isolamento oriundo de uma guerra, né? E houveram desdobramentos desse isolamento que foi feito. Não é um isolamento como nós temos hoje por causa de uma pandemia, por causa de um vírus, mas traz para nós alguns ensinamentos para que nós possamos passar esse período da nossa história também. Lá em Jeremias 52:1 fala sobre isso. Vamos ler um pouquinho, né? Vamos ler alguns textos para nós contextualizarmos. Diz assim: Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoiaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu que no ano nono do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até a 11º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor e foram pelo caminho. Esse acontecimento histórico de 586 a.C., quando Nabucodonosor lá com as suas tropas e cercam a cidade de Jerusalém, e ficam os exércitos em volta e o povo aprisionado lá dentro, sem poder sair. A agricultura era feita do outro lado do muro, então eles não podiam pegar mantimentos. E era uma época em que eles tinham água encanada, né? Vinham de fora pelos muros, a água que servia aquela cidade. Eles ficaram sem água, ficaram sem comida, ficaram numa situação tenebrosa, e as pessoas foram definhando, e as crianças chorando de fome, e as mulheres angustiadas, e os homens envergonhados e humilhados, sentavam pelas ruas da cidade, sem saber o que fazer. O sofrimento descrito nesse momento era tremendo, tenebroso. E havia um homem ali, um profeta, que ele foi testemunha de tudo isso. Era o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele acompanhou tudo isso, porque ele tentou fazer com que a ira do Senhor se desviasse da cidade. Ele pregava constantemente. Só que tinha os falsos profetas que falavam o contrário do que Jeremias falava.
E quando a profecia de Jeremias está para se cumprir, Jeremias tem a oportunidade em vida de contemplar todos esses acontecimentos. E é Jeremias quem escreve, então, alguns poemas que retratam a situação daquela cidade. E ele começa dizendo, agora no livro de Lamentações, ele diz assim: como está sentada, solitária, aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Quando ele olha aquele povo nas ruas, quando ele olha aquele sofrimento, quando ele olha aquelas crianças raquíticas, devido àquele isolamento que houve, devido àquele lockdown obrigatório, aonde os exércitos estavam cercando a cidade, não permitindo que o povo trabalhasse, não permitindo que o povo tivesse liberdade de ir e vir, não permitindo as relações interpessoais dentro da cidade, ele declara assim, já no versículo 2: chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição, por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançaram entre as suas dificuldades. É que eles ficaram cercados por algum tempo, até que quando eles estavam totalmente sem forças, sem esperança, os exércitos então entram na cidade e carregam para o cativeiro babilônico aquele povo que outrora era conhecido como povo de Deus. O profeta então ele passa a descrever no livro de Lamentações os efeitos interiores daquele lockdown. Ele diz assim, todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para restaurarem a alma. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Era um povo faminto, porque não podia trabalhar. Era um povo angustiado, porque tinha perdido a esperança. E as metáforas que são ali usadas para falar como ficou o coração daquele povo, são estas: cobriu de nuvens, é como se uma nuvem negra tivesse coberto aquele povo e o coração daquele povo. É como se o povo tivesse sido derrubado do céu até a terra, se sentindo diminuídos e esquecidos no lugar mais baixo. Diz assim o texto: como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo dos seus pés no dia da sua ira. Hoje em dia nós vemos, muito embora exista uma distância nesses acontecimentos, porque lá era por motivo de guerra, mas nós também temos visto tantas pessoas debaixo de um lockdown que também sentem como se uma nuvem tivesse coberto as suas vidas e como se elas tivessem sido derrubadas do céu à terra, por perderem o seu trabalho, por perderem o seu negócio, por perderem a capacidade de sustento dos seus filhos. Tudo isso foi experimentado dessa forma. E é um sentimento de que estão lá no chão. No Brasil, atualmente, nós temos milhões de pessoas descambando para uma situação de fome, que, de uma forma um tanto, como é que eu poderia dizer, esquisita,
as pessoas, os estudiosos, chamam de risco, como é que eles falam? Risco alimentício. Mas na verdade é fome mesmo que estão passando. Os prejuízos desse lockdown foram o seguinte: devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derrubou ao redor as suas fortalezas, ou as fortalezas da filha de Judá, abateu-as até a terra, profanou o reino e seus príncipes. No furor da sua ira cortou toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que consome ao redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, matou tudo que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Aqui o escritor, ele considera a soberania de Deus, e Deus, na sua permissão e por causa do pecado do povo, permitiu que essas coisas acontecessem, e esse povo foi achatado e humilhado até as últimas consequências, e num dado momento foi levado em cativeiro para a Babilônia. Mas será que era porque Deus não amava esse povo? A verdade, a Bíblia diz, e depois nós vamos ver isso, que o amor de Deus continuava o mesmo. Mas o povo havia se distanciado de Deus. O povo tinha afrontado o Senhor. E quando Deus permitiu isso, quem conhece a história, porque eles ficaram no cativeiro por 70 anos, quando eles voltam do cativeiro, eles já estão livres de uma coisa que era um veneno no meio desse povo, que era a idolatria. Deus curou o povo de Israel da idolatria através do cativeiro. Mas primeiro Deus teve que derrubar lá embaixo e permitir que eles sentissem as misérias da sua situação, para que depois o Senhor os restaurasse a uma nova condição, na próxima geração, depois de 70 anos. Nesse tempo, uma das coisas que aconteceu nesse lockdown é que foi implodida a manifestação religiosa. Diz assim: e arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse de uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado. E na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O lockdown lhe tocou profundamente no meio do povo, e no aspecto da sua adoração, do seu serviço a Deus, do culto. Será que a gente vê alguma semelhança, né? O nosso pequeno lockdown perto desse que nós estamos descrevendo e que está na Bíblia, também tem mexido com a adoração, também tem mexido com o culto, também tem mexido com o fechamento das igrejas, também tem mexido com a prisão de pastores. Pelo mundo, muitos pastores estão sendo presos por continuar a pregar a palavra do Senhor. Esses dias viralizou na Inglaterra alguns fiscais de lockdown que entraram numa igreja para prender o pastor e impedir o culto. E se os irmãos procurarem, esse pastor os repreendeu em nome de Jesus e os enxotou da igreja com base na sua autoridade, só com palavra, com a sua palavra, dizendo: vocês vão sair daqui, aqui é a casa de Deus. E aqueles homens foram embora porque queriam impedir, em nome do Estado, o culto
e adoração ao Senhor. Diz ainda o profeta Jeremias em Lamentações: rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa solene. O que ele está dizendo aqui é que o templo do Senhor ficou deserto, mas os inimigos ali estavam entrando e dando brados que ele ironicamente diz que eram brados como aqueles que eram dados anteriormente em dia de culto, mas era um culto hipócrita, era um culto falso, era um culto que não agradava a Deus, era um culto que destruiu a relação dos homens daquelas cidades com Deus e que terminou no cativeiro babilônico. Esse lockdown também promoveu insegurança material, militar e religiosa, porque diz assim: tentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel sobre ele, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro, e o muro estão eles juntamente enfraquecidos. Então, o que servia de defesa e proteção, que eram os muros da cidade, estavam fragilizados. As suas portas caíram por terra, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Olha que situação, né? Que situação. Parece que nós hoje estamos vendo o germe dessa mesma insegurança que nós encontramos no livro de Lamentações. Hoje se fala muito de que o mundo está numa guerra e não sabe. E se fala muito da insegurança das fronteiras. E se fala muito dos perigos da suplantação da igreja, do cristianismo, da adoração a Deus. E se fala muito de que as nossas riquezas estão indo embora, sendo levadas. Outra coisa que é um efeito desse lockdown são os velhos e as moças. Diz assim, ó: estão sentados na terra silenciosos os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre as suas cabeças, cingem-se ou se vestem de sacos. E as virgens, que são as moças, né, da cidade, as virgens de Jerusalém, abaixam as suas cabeças até a terra, porque os anciãos estão humilhados e se vestem de saco e cinza, uma demonstração pública da sua humilhação. E as moças não têm esperança de constituir família, porque o caminho será o caminho do cativeiro. E as crianças, nesse lockdown, diz assim o profeta: já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço das suas mães, perguntam a elas: onde está o trigo e o vinho? As crianças pedindo comida. Trigo e vinho simbolizam a alimentação, né? A comida que já não tinha. E as crianças estavam na rua pedindo. Eu creio que todos nós estamos vendo a multiplicação disso. Hoje em dia a gente vai no supermercado, ainda temos o privilégio de irmos e comprarmos o nosso mantimento, mesmo com toda a carestia.
mas em cada canto encontramos lá uma mãe com o seu filho no colo, ou com crianças, ou pedindo, pelo amor de Deus, me dê 1 quilo disso, 1 quilo daquilo. Lógico que está bem longe do que aconteceu em Jerusalém. Mas um dos grandes medos que nós temos no Brasil atualmente é que, com o aumento do desemprego, com a ostensiva ação dos governadores em fechar tudo e quebrar os negócios da população, se chega a uma convulsão social, como tem acontecido em alguns países aqui em Roma, de pessoas invadirem mercados, invadirem mercearias, porque precisam alimentar os seus filhos e precisam também se alimentar. Quebrados, destruídos, sem nada a comparar. De tal forma que o profeta Jeremias ele diz assim: que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó Virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebradura. Quem te sarará? Eles estavam quebrados, eles estavam moídos financeiramente, fisicamente, devido à fome e às enfermidades decorrentes daquele cerco, e estavam também debilitados emocionalmente e mentalmente em decorrência dessa opressão. E a gente fica pensando a causa disso. A causa primária são os pecados do povo. Nós vamos ver logo em seguida que Israel pecou, Judá pecou e não quiseram obedecer ao Senhor. Mas um dos grandes motivos está aqui. Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Na verdade, o profeta Jeremias, que sempre remou contra a maré, porque o profeta falava do pecado, o profeta Jeremias falava de arrependimento, o profeta Jeremias falava para o povo mudar, o profeta Jeremias falava de conversão. Só que todos os demais profetas tinham visões de vaidade e loucura. Sabe o que é a vaidade e loucura? É quando ensina coisas vãs, quando falavam, não, nada vai acontecer com vocês são filhos de Deus, vocês são homens e mulheres de Deus, vocês são o povo escolhido, não vai acontecer nada, esse cara é doido, esse cara é louco, esse cara é maluco. E agora o profeta diz, olha, foram os teus profetas que profetizaram vaidade e loucura. E vocês ouviram, foram atrás, e hoje vocês estão assim. O profeta apresenta também a solução. Ele diz assim, o coração deles clamou ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas, como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Aqui é um chamado ao arrependimento, aqui é um chamado para chorar, é um chamado para derramar os olhos com lágrimas diante do Senhor.
conversar com o Senhor, dizer: vê, Senhor, considera quem fizestes assim, porque na loucura de uma fome, na loucura de um lockdown, na loucura de uma doença que não era só do corpo, que não era só da alma, mas que era da mente, havia até em alguns a intenção de se alimentar dos seus próprios filhos. Diz assim: hão de as mulheres, hão de comer as mulheres o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Isso é um indício de convulsão social decorrente daquele absurdo lockdown, resultado de uma guerra naquele tempo. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os matastes no dia da tua ira, matastes e não te apiedastes. Nós encontramos aqui uma situação de terrível angústia. Tudo foi tocado. Sabe que isso que aconteceu aqui em Jerusalém não foi de repente. Se nós lermos o livro do profeta Jeremias, houve um crescente até chegar nesse ponto. Mas o ponto mais fundamental que causou tudo isso foi porque, mesmo mantendo o culto, mesmo mantendo os sacerdotes, mesmo tendo muitos profetas profetizando, rejeitaram a palavra do Senhor que saía da boca do profeta Jeremias, um homem de Deus. Uma vez, o profeta Jeremias pregando, Sabe o que o profeta dizia? Ele dizia assim: olha, a situação está grave, a situação está difícil, está complicada. Acho que vocês chegaram num ponto que é melhor vocês se renderem aos inimigos, porque vai morrer menos gente. Sabe o que o povo fez com ele? Encontraram um poço bem fundo, uma cisterna, e disseram: joguem este homem lá dentro. Joguem lá dentro, para que morra. Não havia sequer pão na cidade. E Jeremias foi jogado na cisterna. Nós vamos ver isso, diz assim: então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama, porque ele amava o povo, porque ele falava a verdade, porque ele alertava, porque ele falava em nome do Senhor. Jeremias, ele não ficou na cisterna, Jeremias, ele foi arrancado daquela cisterna. Quando o rei soube que ele estava lá, falou assim: pegue 30 homens, imagina que precisou de 30 homens para conseguir ter uma estratégia para arrancar o Jeremias de dentro daquele poço, daquela cisterna. Se a gente imaginar as cisternas daquela época, era um buraco pequeno e profundo, muito profundo, difícil de tirar. Mas o rei disse: vamos lá. Daí pegaram, disseram para ele colocar umas roupas debaixo do braço, amarrar a corda e começaram a puxar o profeta. Puxaram, tiraram ele do poço, da cisterna, e colocaram ele ali no lugar, e daquele lugar ele pôde contemplar
com tristeza, o cumprimento daquilo que ele tinha falado, da sua profecia. E ele dá o testemunho disso dizendo assim: eu sou aquele homem que viu a aflição da vara do seu frouxo. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Os irmãos conseguem imaginar que esse sentimento ele teve lá no fundo do poço? Vocês conseguem imaginar um profeta que pregou a vida toda a palavra de Deus e que naquele momento ele se sentia na escuridão, aprisionado, abandonado por Deus, atolado na lama? Ele diz assim: ele ficou contra mim e me cercou de ferro e trabalho, assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito, cercou-me de um muro, de uma sede, e não posso sair, agravou os meus grilhões. Eu fico imaginando, se fôssemos nós, hein? Depois de fazermos tudo certo, com santidade, com amor, com fidelidade, daí somos jogados dentro de um poço desse. E lá no fundo, atolado, ele ainda tinha esse sentimento no coração. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Deus me permitiu estar aqui embaixo, na lama, no escuro, num tubo, aonde me falta o ar. Na escuridão. Ele ainda diz assim: fechou os meus caminhos com pedras, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se-me como urso de emboscada. É como se Deus estivesse contra ele. Naquele momento ele sentia isso no coração. Um leão em esconderijos, desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços, deixou-me assolado, armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Um Deus que não erra, te colocando como alvo. Fez entrar nos meus rins. Quando fala em rins, fala das emoções, sabe? As emoções dele estavam afetadas e afloradas. Fui feito como objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Isto é, aquele que pregava com tanta autoridade. Agora as pessoas olhavam, meneavam a cabeça e diziam assim: olha lá, ó, olha onde está, olha a situação desse homem. E ele sentia no coração o escárnio do povo. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, isto é, de amargor, de fel. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. O que fazer quando se está numa situação dessas, né? Agora há pouco eu usei uma expressão, né, que ele está num tubo profundo, ele falta o ar. E é muito significativo que hoje em dia existem pessoas que estão lutando pelos seus parentes entubados. E muita gente pensando por que essas coisas estão acontecendo. Muita gente se perguntando por que dessa angústia, por que dessa dor, por que desse sofrimento. Será que o Senhor nos abandonou? Mas o profeta Jeremias,
que foi retirado dessa situação, ele começou a modificar a sua história aqui, na sua mente e no seu coração. Porque ele disse assim: então, disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te de minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Isto é, a mente dele se fixou naquele sofrimento, só que daí ele deu uma guinada. O que ele fez? Ele lembrou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele começou a lembrar quem era o seu Deus. Ele começou a se ver naquela situação, mas ele lembrou: meu Deus é misericordioso, e eu vou colocar na minha mente apenas aquilo que me dá esperança ao coração. Eu vou meditar na sua palavra, eu vou meditar nos seus feitos, eu vou buscar a sua presença, eu vou clamar, eu não vou olhar as circunstâncias, eu vou olhar a grandiosidade de Deus, porque eu sei que as suas misericórdias não têm fim. Sabe quando a gente está angustiado, quando parece que nós estamos cercados, quando parece que o nosso interior já está arrebentado de tal maneira que não tem solução, nós podemos lembrar que as misericórdias do Senhor não têm fim. E que mesmo no meio da angústia, nós podemos clamar ao Senhor. Ele diz assim: novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu fico imaginando que cada dia que ele acordava, naquele lodo, naquela cisterna, e olhava para cima e via que havia luz, e que o sol ainda brilhava, e que ele ainda estava vivo, ele pensava: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é aquele que renova as suas misericórdias a cada manhã. E o coração dele se enchia de esperança. E essa esperança se traduziu numa restauração da sua vida e da sua alma. Ele reconheceu que mesmo que ele perdesse tudo, ele tinha o mais importante. Ele diz assim: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma: portanto esperarei no Senhor. Sabe, é ter esperança no Senhor. A única forma de nós construirmos qualquer coisa nessa vida é se o nosso coração tiver esperança. No exato momento em que você perde a esperança, você para de agir, você para de fazer, você para de sonhar, você para de buscar, você para de orar, você para de clamar, você para de ler a Bíblia. Mas se você reconhece que o Senhor é a sua porção mais importante, que o Senhor, na verdade, é a única coisa que você tem e que perdura para a eternidade, é o Senhor em você, a sua esperança renasce. E você lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esperarei no Senhor. E ele lembra mais uma coisa: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Ele lembrou-se que o Senhor é bom. É muito difícil a gente lembrar que o Senhor é bom. É um dos atributos do nosso Deus na hora das dificuldades, né? E aqui nós encontramos o extremo da dificuldade. Mas ele lembrou: o meu Deus é misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã e Ele é bom. Lembram daquele hino que nós cantamos? Até podemos cantar depois, Israel, que diz assim que existe um Deus que trabalha em favor
daqueles que têm esperança, que colocam nele a sua esperança. Jeremias está dizendo a mesma coisa aqui. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sabe aquele momento que nós já não temos nem palavras? Aqueles momentos que não sobra nada e que a única coisa que nós podemos fazer é olhar para o Senhor e aguardar. Porque o Senhor invariavelmente vai agir. Ele diz assim: bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. Significa que existem coisas pelas quais nós passaremos. Mas a gente que tem fé sabe, nós sabemos que o Senhor nosso Deus, em tudo, tem um propósito que redunda para o bem. A palavra de Deus nos diz assim que todas as coisas cooperam juntamente, no conjunto, para aqueles que amam a Deus. E ele diz assim: assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Mas se eu perder tudo, o Senhor ainda é minha porção. Se eu perder tudo, as misericórdias do Senhor ainda continuam. Se eu perder tudo, eu ainda sei que o Senhor é bom. E Ele nos dá aqui o caminho para mudar qualquer situação. No versículo 29 ele diz assim: ponha a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Põe a sua boca no pó. Às vezes o Senhor está permitindo situações para fazer com que nós sejamos obrigados a colocar a nossa boca no pó. Jeremias foi lá para o fundo do poço. Foi lá para a lama. Sem água e sem pão. Literalmente prostrado. E na sua prostração, ele clamou ao Senhor. Põe a sua boca no pó. Dê a sua face ao que fere. Parte-se de afronta. Querem me bater? Batam. As circunstâncias querem me destruir? Que venham as circunstâncias. Porque uma coisa eu tenho certeza. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos do homem. Quando Deus age, Ele não tem prazer nesse sofrimento que Ele permite. Mas tudo Ele faz debaixo da sua justiça. O profeta ele diz assim: pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter ao homem o seu pleito, não haveria o Senhor? Isto é, você age errado, você faz errado, você peca, o teu coração não está reto. Será que Deus não está vendo? Ele diz: Deus está vendo. E aqui ele coloca a teologia no seu devido lugar, né? Porque existe uma teologia, e hoje em dia, principalmente a gente tem visto, e provavelmente na época do profeta, que é a teologia que é uma visão dualista de Deus. O que é uma visão dualista? Que existem duas forças poderosas, iguais em capacidade, que se contrapõem. E daí, quando uma coisa dá errado, a gente diz que foi o diabo.
Quando alguma coisa dá certo, ele diz: foi Deus. Como se houvesse uma guerra de deuses. O profeta não enxergava o sofrimento como se fosse uma coisa do diabo. Mas ele diz assim: quem é aquele que diz? E assim acontece. Quando o Senhor não mande, mesmo quando o inimigo vem contra nós, ele precisa do quê? De uma permissão. E Deus permite, em alguns momentos. Temos o caso de Jó. Jó, o diabo pediu permissão. E Deus lhe deu permissão e lhe falou os limites. Ó, só não o toque em tal coisa. Só não o toque nessas coisas. Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E o profeta diz: porventura, da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Isto é, quando a gente está sofrendo, o Senhor permitiu. Quando nós somos abençoados, o Senhor permitiu. Em tudo, devemos ter um coração agradecido diante de Deus. Porque Deus é Senhor. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. E por fim, ele chama ao arrependimento. Ele diz assim: esquadrinhemos o nosso caminho. O que é esquadrinhar? Sabe quando faz desenho, faz um monte de quadradinho assim para a gente ir montando os desenhos? Esquadrinhar, ver cada pedacinho, cada detalhe dos nossos caminhos. Provemos. Voltemos ao Senhor, Ele continua pregando. Volte-se ao Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos. Significa rendição total para Deus nos céus. Reconhecendo, nós transgredimos, fomos rebeldes. Por isso que o Senhor não perdoou, por isso que veio tudo isso. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa oração, mas o que está impedindo são os nossos pecados. Como escória e refúgio, nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de água derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do seu povo, da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Até que o Senhor atente e veja desde os céus. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me cercam os que sem causa são meus inimigos. E ele encerra dizendo: olha, um dia cortaram-me a vida na masmorra, lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. E eu disse: estou cortado. Invoquei o teu nome. Sim, desde a mais profunda masmorra, ouviste a minha voz. Não esconda os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu suspiro. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste toda a vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste a sua afronta, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Mas ele tem a certeza de que Deus dará recompensa, conforme as obras das suas mãos. Então os inimigos seriam destruídos e o Senhor seria exaltado. O povo de Israel ele acabou indo mesmo para o cativeiro, devido aos seus próprios pecados. Mas era algo didático. Às vezes Deus tem que trabalhar uma geração
para que a próxima geração se levante consagrada ao Senhor. Nós vemos alguns exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, o povo que saiu do Egito. Quantos que entraram na terra prometida? Josué e Caleb. Que Deus permitiu que toda aquela geração morresse no deserto. Só os seus filhos, junto com Josué e Caleb, entraram na terra prometida. E aqui nós encontramos toda uma geração que foi levada ao cativeiro. E depois de 70 anos, voltaram para reconstruir a terra do Senhor, o povo de Deus, o templo do Senhor, que havia sido destruído nessa situação. O que nós podemos dizer hoje, irmãos, é que esse lockdown que nós vivemos hoje em dia é bem pequeno em relação a esse que nós acabamos de viver aqui, né? Muito embora haja a possibilidade de crescer, mas este já é um exemplo muito claro do que pode acontecer quando os ímpios dominam sobre os justos. Isso significa que a igreja tem um papel fundamental nesse momento. Nós somos a resistência. Nós temos que falar a palavra de Deus em todo o tempo, em toda a oportunidade, rejeitar toda a ação contra a igreja do Senhor, seja aqui, seja em qualquer igreja, em qualquer culto. A igreja do Senhor também tem que reconhecer que se há, nesse momento, uma ação que está envolvendo o planeta todo, tem um Deus que é soberano e que permitiu. E não importa se esse vírus foi manipulado em laboratório, se ele é resultado da natureza, não importa. Deus permitiu. E nessa permissão ele tinha uma intenção. E tem uma intenção. Trabalhar com o meu coração. Trabalhar com o teu coração. Fazer de você alguém melhor na presença dele. Nos transformar em servos dispostos a obedecê-lo em qualquer circunstância. Levantar líderes que falem a verdade ao povo. Porque o prazer do Senhor não é destruir. O prazer do Senhor é restaurar. O profeta Jeremias ele foi jogado naquela cisterna, numa época que não tinha água para todo mundo e não tinha pão para todo mundo. E lá naquela cisterna ele orava e dizia: Senhor, o Senhor não ouve as minhas orações. Senhor, eu estou aqui nesse lamaçal. Senhor, eu estou aqui aprisionado. Senhor, eu estou aqui sem poder respirar direito. Mas ele foi retirado dali e foi guardado pelo rei num lugar onde ele tinha água e pão, onde ele podia fazer todas as suas refeições. Porque Deus olhou para ele e disse: vem cá, meu filho, você achava que estava preso, mas eu estava te protegendo. Você achava que estava acabado, mas eu estava te restaurando. Você achava que ia morrer de fome, mas eu estava preparando pão para você. Você achava que ia morrer de sede, mas esse lugar que você ficou, eu te guardei ali. Te guardei dos seus inimigos. Te guardei da morte. Aquilo que parecia morte para você, era o Senhor concedendo vida e concedendo vitória frente aos inimigos. No final do livro de Jeremias, é muito interessante, que Jeremias, o povo foi levado em cativeiro, e estava ele com alguns pobres da terra lá que não foram levados, e ele olhava para um lado
muitas terras. Ele olhava para o outro lado, muitas terras. Ele olhava para o outro lado, muitas outras terras e propriedades. E foi lhe dada a oportunidade de ficar ali e de usufruir de tudo aquilo. Qual foi a escolha do profeta, os irmãos sabem? Foi junto com o povo. Porque ele era homem de Deus. Que ele amava aquele povo. Que ele sabia que a palavra do Senhor precisava ser, ainda naquela situação, proclamada. No lugar onde houvesse mais sofrimento. No lugar onde houvesse mais dor. No lugar onde a angústia fosse maior. A palavra tinha que ser transmitida. E assim agiu o profeta Jeremias. Feche seus olhos. Não sei, talvez você seja uma pessoa que está sofrendo muito, e talvez até o seu sofrimento seja decorrente dessa pandemia, desse lockdown. Talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez os seus familiares estejam passando até fome, necessidades. Mas nós aprendemos aqui que existe um Deus que mesmo na adversidade, Ele nos ama e renova as suas misericórdias, e Ele é capaz de pegar essa adversidade e transformar num momento de vitória e de fortalecimento da alma. E o caminho disso: coloque no teu coração aquilo que produz esperança. Não olhe as circunstâncias, olhe o Senhor. E lembre-se que as misericórdias do Senhor duram para sempre e se renovam a cada manhã. Assim como Deus fez com o profeta, Ele vai levantar você também do seu cativeiro. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque nós podemos olhar as Escrituras e encontrarmos nas Escrituras respostas. Obrigado porque o Senhor é aquele que permite dias maus para que a gente possa ser restaurado e transformado e modificado e preparados para vivermos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor também nos concede dias felizes e bons, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Por isso colocamos a nossa vida, o nosso coração, e colocamos a vida daquele que sofre diante do Teu altar e diante da Tua presença. E pedimos restauração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.